Olá, tudo bem? Então, vamos começar agora mais uma aula de saúde coletiva e hoje nós vamos tratar de um tema referente à construção do SUS de uma forma geral a partir de toda a teoria que a gente viu desde nossas primeiras aulas. E corresponde, então, à questão da política nacional de atenção básica, que envolve a questão dos territórios, famílias e planejamento. Meu nome é Luciano, sou professor de saúde coletiva da Univille e estarei com vocês, então, apresentando esta temática. Pois bem, e para as nossas questões norteadoras de hoje, então, as perguntas que estão disponíveis o que se entende por um território, o que aspectos pode e são necessários observar durante um território para a questão de um planejamento em saúde, o que se entende sobre o planejamento em saúde em si, e qual o seu viés humanizado, e a questão da finalidade da territorialização e contribui para uma questão mais humanizada no atendimento ao SUS e também atende às questões referentes à parte de adoção dos princípios e diretrizes do SUS. Pois bem, então nas primeiras aulas nós vimos que desde a época de Descartes existe uma tendência a um modelo de saúde biomedicalizado, muito pautado nas questões biológicas, que nem sempre foi sucesso, e que Marc Lalonde, um grande pensador e médico canadense, trouxe alguns contrapontos importantes no qual não só a questão dos atendimentos biomedicalizados seriam importantes, mas principalmente na questão do estilo de vida adotado pelas pessoas. E esse é um contraponto importante que quebrou um paradigma que existia na saúde, inclusive no Brasil, no qual deu origem ao movimento Reforma Sanitária, que deu origem à Lei 8080, que instituiu o Sistema Único de Saúde no Brasil, com essas características de valorizar a questão do estilo de vida, promoção à saúde, medidas de prevenção, juntamente com as demais medidas, como as farmacológicas. Então, nós também já vimos em aulas anteriores a dimensão que o SUS possui, a necessidade de atender adequadamente uma grande quantidade de pessoas, uma população enorme, no qual então está presente em vários tipos de serviços, como unidade de pronto atendimento, unidade de saúde, hospitais psiquiátricos, centro de apoio psicossocial, leitos do SUS em hospitais, equipes de saúde da família, equipes de atenção domiciliar, ambulância, consultório de rua, entre outros e outros serviços que existem. E nós vimos que existe uma forma de organizar isso também, Então tudo está pautado na questão das complexidades que existem e da importância de se ter uma atenção primária bem organizada, porque ela é a porta de entrada para o serviço e quando ela está bem organizada, todos os demais setores, serviços acima, níveis de atenção acima, ficam desafogados e atendendo às reais demandas que lhe competem. Pois bem, então Joinville tem toda uma organização pautada na questão do protocolo de Manchester e tudo mais, e a grande questão é o fortalecimento da parte mais periférica deste esquema aqui, desse infográfico, que corresponde justamente à atenção básica à saúde e à atenção primária à saúde. Para isso existem programas do governo federal, como o Previne Brasil, que dá estímulos para cidades que atingem metas de bons trabalhos realizados na atenção básica / atenção primária. Então, a Política Nacional de Atenção Básica, ela tem como um princípio garantir uma saúde humanizada e garantir as questões de prevenção e promoção à saúde, fazendo com que a população tenha mais acesso a serviços de saúde, além das questões biomedicalizadas. Envolve a questão de um planejamento estratégico, então a saúde ela tem que ser planejada adequadamente para funcionar bem. Ela adota os conceitos ampliados de saúde, mesmo dentro de uma sociedade muito medicamentalizada ainda, mas mesmo assim a gente segue um movimento contra-hegemônico de conseguir realmente fazer a saúde em seu conceito ampliado, e a participação humanizada dentro de uma equipe de saúde. Então é fundamental que se tenha equipes que trabalham de maneira interdisciplinar dentro do território, junto à comunidade, junto à população. Esses são os princípios básicos da Política Nacional de Atenção Básica, no qual, então, ainda tem alguns outros aspectos importantes, uma visão integral do ser, então o ser não é apenas um conjunto de células ambulantes que deu problema, a questão da consideração do espaço que a pessoa vive, está inserida, que é o que a gente abordou sobre o meio ambiente socialmente construído, comunidades compassivas, entre outras questões.
e o trabalho com os determinantes sociais da saúde, contrapondo o que a gente já viu também, né, da visão fatalista, tensionando, né, para uma abordagem realmente de entendimento de que certas questões de saúde apresentam determinantes, questões pré-existentes que podem ser trabalhadas e não são de fato fatalistas, incluindo as questões sociais que levam ao adoecimento. E o deslocamento, né, de questões, né, da prevenção também para a promoção à saúde, considerando também o que a gente já viu em aulas anteriores, de que a prevenção ela pode acontecer, mas às vezes não está ao alcance da população. É necessário, então, medidas que facilitem isso, e isso a gente chama promoção à saúde. Bom, então, né, a Política Nacional de Atenção Básica ela se apoia na reforma sanitária, no bom funcionamento do Sistema Único de Saúde e nos programas de saúde da família, né, que é a estratégia principal que a gente vai abordar, inclusive, na próxima aula a respeito. E daí então, né, o que nós ainda temos, né, em relação à Política Nacional de Atenção Básica? Já mencionado, o planejamento local de saúde, então é necessário planejar e tem, né, regras, né, e diretrizes para esse planejamento. O trabalho com indivíduos, famílias e comunidade. Os indivíduos são sim trabalhados, né, têm a sua parcela, né, de atenção, mas também uma atenção especial às famílias e também às comunidades, né, considerando as suas potencialidades e fragilidades existentes também. A questão da educação e saúde, que é essa forma, né, de transformar as compreensões, né, e as culturas inadequadas em saúde, para se ter realmente de fato saúde, e a questão do controle social, que é a participação popular, né, que garante que a comunidade realmente tenha peso nas decisões referentes àquilo que se faz para a saúde e para a comunidade. Controle social representado aqui pelos conselhos locais, municipais, estaduais e também o nacional de saúde. Daí temos alguns elementos que são considerados, né, essenciais, né, para a Política Nacional de Atenção Básica, no qual então o território é o ponto de partida, né, temos que ir, né, aonde o povo está. A questão da comunidade, que é como se configura as pessoas, né, dentro desse território, com suas particularidades, com suas questões próprias, com suas culturas. A questão das famílias, né, uma unidade importante, né, para a questão do desenvolvimento e bem-estar das pessoas, pois se trata, né, da primeira rede de apoio que as pessoas apresentam. A questão do indivíduo, né, a pessoa só, com as suas também particularidades, né, e questões que envolvem seu adoecimento, do qual então todas essas quatro, né, configurações se tornam importantes, né, para realmente se ter uma atenção básica / primária adequada. Daí então, né, o que nós podemos entender então pelo território? Temos aqui um mapa que representa o bairro Jardim Paraíso, aqui de Joinville, do qual, né, em termos de atuação e abrangência, né, corresponde àquilo que está de físico no local, né? E ele é subdividido, né, no que a gente chama de áreas de abrangência, que tem uma proporção em números de famílias e pessoas, do qual, estrategicamente, né, você tem então micro-regiões dentro de um bairro para o planejamento adequado que deve ser feito. Essa divisão que eu falei para vocês, né, de áreas de abrangência e microáreas, né, ela segue em geral a proporção de 800 famílias por, né, espaço existente, que corresponde a aproximadamente, né, 3.400, 3.500 pessoas, né? Então o bairro ele geralmente é subdividido, né, em 6 áreas menores, que a gente chama de microáreas, que segue essa proporção e busca-se também características próprias, porque um bairro ele pode ter várias realidades, né, diferentes, né, na sua constituição. Daí, então, né, dentro ainda dessa questão do território, né, como eu já mencionei, existem então as 6 microáreas. Cada microárea, então, é de responsabilidade de uma equipe de saúde da família, do programa PSF, constituída basicamente, né, por médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde, sendo que cada agente comunitário, então, é responsável por uma microárea. Né? E este agente comunitário de saúde desempenha o papel fundamental de ser esse elo mais próximo de ligação com a comunidade, fazendo os levantamentos, trazendo as demandas, né, e fazendo, né, as investigações necessárias, né, para um bom planejamento, né, dentro da saúde daquele bairro. Então, né, como já mencionei, então, né, um exemplo nosso seria o Jardim Paraíso. Ele é subdividido então nessas 6 microáreas. Cada microárea tem uma equipe de saúde da família e assim por diante. Dentro então dessa política nacional de atenção básica / primária, né, conhecer o território se torna então fundamental.
É a partir desse território, né, que se conhece, né, os indicadores de saúde, que são dados, né, que demonstram como está a saúde da população. E eles variam, né, desde o número de pessoas com hipertensão, pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão e diabetes, pessoas com doenças infecto-contagiosas crônicas, pessoas com problemas de saúde mental, adolescentes, criança abaixo peso, adolescentes grávidas, enfim, várias informações, né, que mostram como é a realidade de saúde daquele bairro e quais são as ações específicas para aquele bairro, até para atender, né, os princípios do SUS, que é a questão da descentralização, né, as ações têm que ser específicas para cada realidade. Também no território é observada a sua organização, né, as pessoas que convivem, né, as entidades, as lideranças, né, que compõem essa região, né, os problemas, né, que existem nesse local, né, e os espaços, né, que podem ser utilizados, né, inclusive para promoção e ações em saúde. Então é o conhecimento geral de como está a população em termos de saúde, como está o bairro em termos, né, de convivência cultural e como está o bairro em termos, né, de espaços e áreas de lazer para a saúde. Então, né, dentro da territorialização, a gente pode dizer então que esses atos, né, que eu acabei de descrever, né, são na verdade um olhar sobre a saúde da comunidade, identificando oportunidades de promoção à saúde e fatores que determinam as doenças daquela população, contrapondo sempre a visão reducionista e fatalista, né, que diz que as coisas não têm muito o que fazer. Então, quando você faz uma territorialização, né, daí no caso, né, tanto a enfermagem quanto a odontologia e também, né, a própria educação física participa de algumas equipes EMULT, né, que a gente vai ver mais adiante, o olhar não é de um turismo observando as coisas que estão no entorno, mas sim um olhar focado na questão da saúde, no seu conceito ampliado, das realidades que ali se apresentam e oportunidades que existem para fazer saúde e reverter situações adversas através dos determinantes em saúde. Daí, então, né, o objetivo de uma territorialização, né, que é essa etapa inicial de uma política de atenção básica, é fazer a intervenção partindo da especificidade para o todo, garantindo assim a integralidade e a interdisciplinaridade para o Sistema Único de Saúde. Daí dentro da política ainda, né, ainda dentro da questão da territorialização, né, o que geralmente é observado e são considerados itens, né, geralmente que os agentes comunitários de saúde acabam trazendo, né, a presença de áreas de lazer e ocupação naquele bairro, instituições e recursos locais, como comércio local, né, entre outras atividades, lideranças comunitárias que ali compõem, que podem ser parceiros importantes, né, para a questão de ações em promoção à saúde, as organizações comunitárias, né, se existe alguma ONG, se existe, né, algum templo religioso, algo do tipo, que possa ser parceiros também, as condições sanitárias, né, coleta de lixo, né, a questão, né, de limpeza geral do bairro, o tratamento do lixo propriamente dito, né, se há coleta, se há acúmulo, entre outras questões, e as características gerais da população, né, que aí traz um perfil, né, das pessoas que ali convivem, né. E nesse perfil, né, o que é importante, né, que a gente observe, né, o número de gestantes, o número de acamados, o número de pacientes com problemas de saúde bucal, o número de problemas de pessoas com transtornos mentais, que vai ajudar, né, a traçar ações, né, mais específicas, né, para as ações das equipes, né, principalmente a equipe básica, né, que aí no caso o médico sabendo a realidade daquele local, o dentista sabendo a realidade do local, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, né, e os agentes alimentando, né, esses profissionais com essas informações, irão então permitir, né, que as ações sejam mais claras, específicas e estratégicas, né? Existe também a participação de nutricionistas, de educadores físicos, assistente social, farmacêuticos, né, que aí compõem a equipe que, né, faz suporte para a equipe mínima, que no caso hoje denomina-se EMULT, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, né, quais são, né, as questões também, né, que envolvem nessa política, né, de atenção básica, né? Ações curativas dentro do limite da atenção básica barra primária, então as consultas, as questões de vacinação, as questões, né, de dispensação de medicamentos, as questões, né, envolvendo, né, atividades, né, que garantam, né, a saúde das pessoas, pequenos curativos,
Então, tudo isso está no escopo da atenção básica barra primária. Ações de prevenção, como grupos terapêuticos, como a questão, né, de ações voltadas para atividade e barra, né, atividades físicas, do qual, então, né, temos aí uma importante participação, incluindo, né, a questão da educação física, ações de promoção à saúde, né, novamente grupos terapêuticos, né, para discussão sobre estratégias, né, para a obtenção de saúde, e recolhimento, vigilância e análise dos indicadores de saúde da área de abrangência, que envolve aquilo que eu mencionei, né, que é número de hipertensos, número de diabéticos, né, se tem acamados, se tem pessoas com transtorno mental, se tem adolescentes gestantes e assim por diante. Então, né, como que se dá a intervenção junto ao território quando eu tenho os dados, né? Existe, então, a etapa de planejamento local em saúde, né, que é uma questão da política nacional, do qual o planejamento se dá colhendo os dados e traçando as estratégias de intervenção, que não são apenas consulta e entrega de medicamento na farmácia. Envolve VD, que é visita domiciliar, RA, reunião diária, onde o grupo de equipe de saúde, né, junto com os ACS, vão descrever o que encontraram durante a semana e traçar as realidades, né? A questão, né, de acolhimento, que deve ser feito também, porque tem demandas que são espontâneas. Por mais que tenha um planejamento, né, pode ser que alguém chegue com um problema urgente na UBS, então é necessário fazer alguma coisa. Atendimentos ambulatoriais, né? Então as consultas, né, de odontologia, de enfermagem e da medicina acontecem juntamente com outras, né, especialidades também, né, com uma questão da equipe multi, com psicólogo, com educador físico, né, fisioterapeutas e assim por diante, né? E a questão, né, da presença da participação popular, tanto que as reuniões diárias sempre é importante, né, que alguém da comunidade participe. No caso aí, né, o presidente do conselho, né, seria uma referência para, né, dizer, né, quais são as demandas, né, e quais são as realidades e o que é necessário fazer também, no olhar complementar ao que os profissionais realizam. Daí também, né, neste processo de interação com o território, é importante pensar na questão da intersetorialidade. Na intersetorialidade, né, é juntar, né, entidades diferentes para a promoção à saúde. Então, tem a unidade básica de saúde, ok, mas temos também situações, né, de vulnerabilidade social que afeta a saúde, que precisa da participação do CRAS, por exemplo, né, que é o órgão responsável pelo assistente social. Tem situações que talvez tenham que ter parceria com as escolas, tem ações que talvez tenham que ter parcerias, né, com o CAPS, por exemplo, Centro de Apoio Psicossocial. Então é importante também pensar, né, em formas, né, de buscar parcerias, né, dentro dos aparelhos existentes no Sistema Único de Saúde e também de assistência social, e fortalecimento da participação popular e do controle social, né? Como eu mencionei, é importante que o Conselho participe, né, das reuniões, né, e das atividades, né, para traçar os planos de saúde existentes. Bom, então vamos pegar o exemplo aqui do posto, a Unidade Básica de Saúde do Jardim Paraíso, certo? Daí então, né, existem várias ações, né, no bairro Jardim Paraíso, incluindo participações e parcerias, né, com a universidade. E aí é um espaço, né, tanto para a formação dos alunos por meio de estágio, como também de entendimento de como é que funciona, né, essa política nacional de atenção básica, né. Então, o Jardim Paraíso é um bairro localizado na região nordeste aqui de Joinville, né, possui uma área de abrangência que corresponde, né, a várias microáreas, é dividido em diversas unidades de saúde, né, Jardim Paraíso 1, 2, 3, 4 e 5, do qual segue todas as questões mencionadas anteriormente. Aqui um exemplo, né, do Jardim Paraíso 1 e 2, no qual então observamos aqui, né, as microáreas existentes. Então essas microáreas que existem aqui são regiões que têm aquela proporção de famílias e pessoas que eu mencionei e que, né, estão sob responsabilidade de um agente comunitário de saúde e, né, conforme for a realidade, você tem ações mais específicas, né? Então é assim que funciona, né? É assim que a gente então tem as organizações. Tem que seguir o conceito ampliado de saúde também, né, como diretriz conceitual principal. Então a saúde não é só dar medicamento, não é só fazer exame, não é só fazer consulta, né, tem algo mais. E, né, na territorialização, né, que já foi realizada, né, uma época por mim no Jardim Paraíso, né,
Ao sair do território, nós identificamos a realidade, né? Fizemos propostas de trabalhos interdisciplinares, né? E os principais problemas que tinham no bairro, né? Isso há 10 anos atrás, eram os seguintes: acúmulo de lixo. Então a gente identificou essa realidade junto com os profissionais, né, da unidade básica de saúde. Então, nosso território, como acadêmicos, né, a gente enxergou o mesmo que os agentes comunitários estavam enxergando. Então era necessário trabalhar o acúmulo do lixo. Isso em uma época que não tinha tantos problemas de dengue como hoje. Gravidez na adolescência, que era específico de 2 microáreas, onde o número de adolescentes, né, que estavam grávidas era bem superior, né, ao que se esperava. A questão de lidar com pacientes, né, com transtornos mentais. Então, tinha algumas microáreas, né, que tinham pacientes esquizofrênicos e com Alzheimer, que geravam uma dificuldade para lidar com isso e tinha que entrar no planejamento. A questão das medicações em creches, né, tinha muito automedicação nas creches, né, e crianças tendo problema de alergia porque uma professora deu um antibiótico que não podia. A questão da adesão ao tratamento medicamentoso, né, muitos hipertensos não usavam a medicação que deveria, e as dúvidas gerais sobre medicações, né, na parte específica das mulheres na pós-menopausa. Então essas foram as realidades, né, que a gente observou durante o território, conversando com a comunidade, com os dados coletados pelas agentes comunitárias de saúde, que então, né, nos orientou a fazer os nossos planejamentos. E tinha também, né, não podemos esquecer, a questão da saúde bucal, né? Então, a saúde bucal ela tinha um problema muito grave com relação aos pacientes acamados, né? Ou considerando aqueles que usavam algum tipo de prótese, ou até mesmo que aqueles que tinham ainda, né, os seus dentes, por causa de interações medicamentosas, por causa da própria idade, né, tinha muita questão, né, de secura na boca, e que gerava, então, complicações até mesmo para a alimentação dessas pessoas, né? Então, né, nós fizemos nossas ações de promoção à saúde dentro dessa lógica. Uma delas foi uma oficina sobre planejamento familiar, né, em saúde, um relato de experiência que a gente acabou realizando numa escola lá no Jardim Paraíso, onde foi falado, né, da importância de métodos contraceptivos numa tentativa, né, de combater, né, os altos índices de gravidez na adolescência. Identificamos um problema e agimos em função disso. Outra ação que a gente fez, né, foi voltada para a questão da intersetorialidade e integralidade, do qual foi a capacitação de agentes comunitários de saúde para a questão da saúde mental. Então, a gente foi uma intersetorialidade, por quê? Porque a gente juntou 2 setores, Unidade Básica de Saúde e o Centro de Apoio Psicossocial, onde nesse local houve então uma palestra e uma capacitação para as agentes comunitárias sobre o manejo de pessoas, né, que apresentam transtornos mentais. A outra questão, né, sobre a saúde da mulher, né, a questão das medicações, também fizemos, né, uma oficina com as mulheres na comunidade e também com as agentes comunitárias, esclarecendo mitos e verdades, né, com relação à parte do uso das medicações. Fizemos também um grupo terapêutico, né, para os pacientes que tinham baixa adesão ao tratamento farmacológico e também sobre hábitos saudáveis de vida, né. Então, nosso grupo reuniu bastante gente, grande maioria sempre são mulheres, né, no qual então a gente levou alguns alimentos, mostrava, né, quais eram saudáveis e quais não eram saudáveis, né, e se eles sabiam, né, quem era saudável e quem não era, né. Foi uma atividade bem interessante, que está dentro, né, dessa questão de fortalecer a atenção primária e evitar os agravos, né, que venham a acontecer. Promoção à saúde. Nós geramos, então, alguns trabalhos relativos a isso também, né? E, né, tivemos aí muitas oportunidades interessantes, né? E agora com vocês, né? Iniciantes do curso, né? Terão várias oportunidades de estágio, de conhecer o território e aplicar essa política nacional de atenção primária, atenção básica, no qual, né, é fundamental, então, conhecer o território, conhecer as características e dados do território, para que ações sejam mais estratégicas, né, e mais assertivas, né, para que assim realmente a gente consiga fazer promoção à saúde, né. E isso desvinculando completamente, né, da questão dos modelos biomedicalizados, né, que a gente viu que não são tão eficientes. Ok, gente? Então era isso que eu tinha que passar para vocês, né? As questões estão aí no ambiente virtual. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um forte abraço e até a próxima aula.